Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Alexandre e na aula de hoje nós estaremos falando da instalação e parametrização do inversor de frequência, parte 2. Tipos de controle. Os dispositivos de partida que usam PWM como esquema têm diferentes níveis de performance baseados em algoritmos de controle. Existem 4 tipos básicos de controle largamente utilizados: escalar, volts/hertz, controle vetorial, sensorless, controle de fluxo vetorial e controle de campo orientado. Então, pessoal, os tipos de controle eles estão inseridos nos parâmetros do inversor. Existe um parâmetro do inversor que é justamente você vai colocar o modo que o teu inversor vai trabalhar. Ou ele vai trabalhar em modo escalar ou em modo vetorial. Qual é a diferença de um para o outro? No modo escalar, o torque ele é variável. E no modo vetorial, o torque será constante, ok? Aqui é a descrição dos parâmetros. Quando você pega um inversor de frequência, ele vem com o seu manual. E dentro do seu manual, ele mostra os parâmetros do teu inversor. Então, eu tenho ali os parâmetros de leitura, parâmetros de regulação, parâmetros de configuração, parâmetros do motor. Então, os parâmetros de leitura são aqueles que você não pode mudar. Um exemplo, no momento que você entra num parâmetro de leitura do inversor de frequência, aí eu quero ver a corrente nominal do meu motor, no momento que ele está ligado. E dali você não consegue mudar nada, é somente leitura, ok? Os parâmetros de regulação é onde você vai fazer o quê? A regulação do tempo de aceleração, tempo de desaceleração com relação à rampa de aceleração e desaceleração do teu motor, ok? E ali você pode fazer essa regulação, ok? Você pode aumentar ou diminuir a frequência dele que ele vai trabalhar, ok? E os parâmetros de configuração é justamente os parâmetros que você vai fazer com que o teu inversor trabalhe em modo local ou em modo remoto, ok? Ativando as entradas e saídas digitais ali, ok? E os parâmetros do motor é justamente o parâmetro onde você vai pegar os dados da placa de identificação do motor, lá das grandezas, o RPM dele, a tensão elétrica, a corrente elétrica nominal do motor, e vai inserir nos parâmetros do teu inversor de frequência, ok? Aqui é o sistema de entrada e saída de dados, seria o modo em como o teu inversor vai trabalhar. Ele vai trabalhar em 2 modos, em modo local ou em modo remoto, ok? Em modo local seria pela interface homem-máquina. E em modo remoto seria pelas entradas e saídas analógicas, ou entradas e saídas digitais, ou pela interface de comunicação serial, trabalhando aqui em rede industrial, ok? Então, aqui são as formas de variação de velocidade em um inversor de frequência. Então, tem várias formas para que eu venha variar a velocidade do meu motor de indução trifásica, ok? Lembrando, pessoal, o motor, o inversor, ele tem uma grande função justamente no controle da velocidade do teu motor de indução trifásico. Por quê? Quando você faz uma partida direta, como nós vimos no vídeo passado, o motor ele parte diretamente, então ele dá pico de corrente. Por quê? Porque você está tirando o quê? Aquela máquina da inércia, no caso lá o eixo, né? O rotor do teu motor de indução trifásica. Você está tirando ele da inércia, entendeu? Então, quando você tira ele da inércia, ele recebe a tensão plena da rede numa partida direta, vai acontecer pico de corrente. Por isso que nós temos aí a partida estrela-triângulo ou por chave compensadora para diminuir esse pico de corrente. Então, com o inversor de frequência, ele veio para nos ajudar, fazendo o controle dessa velocidade. Então, ele não vai dar picos de corrente na partida, ok? De acordo conforme você programar ele, ok? Então eu posso fazer o acionamento pela IHM, ou seja, diretamente nele, né? Eu posso ligar e desligar, fazer uma reversão nele, colocar ele em modo local ou remoto, ok? Tudo pela IHM. Neste caso aqui, se você for fazer o acionamento somente pela IHM, você vai trabalhar com ele em modo local, ok? Acionamento pelas entradas digitais é justamente você trabalhando em modo remoto, você vai trabalhar com as botoeiras para poder fazer com que ele ligue o motor, desligue o motor, mudar o sentido de giro dele, etc, etc. O acionamento pela função multispeed é justamente quando você
programa velocidades pré-fixadas, né, ou pré-programadas, ok? Também é por modo remoto também, né? E aqui ele vai trabalhar com a combinação lógica das entradas digitais programadas, né, nessa função multispeed. E aqui o acionamento pelo potenciômetro eletrônico, ou seja, alguns inversores de frequência, ele vem já com um potenciômetro embutido neles, ok? Então dali você consegue fazer o controle pelo potenciômetro, variar a velocidade do teu motor de indução trifásico pelo potenciômetro, ok? Seria também uma forma aí, em modo, forma local e remoto ao mesmo tempo. Local porque você vai ligar, ele está inserido lá na própria EHM dele, tá? Mas o modo que ele vai trabalhar é em modo remoto aí, ok? Que aí ele vai estar trabalhando, e como ele diz, ó, essa função é muito útil quando queremos fazer o controle de velocidade sem o uso de entradas analógicas, ou através de botoeiros em um painel local também, ok? Trabalhando com esse potenciômetro eletrônico aí. E aqui seria quando eu quero ativar minhas entradas analógicas, também é um controle remoto, pessoal, tá? Então, nesse caso aqui, eu posso trabalhar pelo potenciômetro, que é um potenciômetro externo, ok? Ou por uma fonte de tensão ou corrente externas, ok? Ou seja, nesse caso aqui seria, um exemplo, eu posso trabalhar com um transmissor de temperatura, de pressão, que vai gerar lá um sinal 4A20, ok? E aí eu posso inserir lá na entrada do meu inversor de frequência, ok? Então eu ativando pelas entradas analógicas. Lembrando que esse inversor está trabalhando aqui, ó, esse modo aqui é modo remoto. Aqui eu tenho, né, eu botei como exemplo para vocês verem, o CFW08 Plus aqui da VEG, ok? Então aqui eu tenho a EHM, as teclas de navegação, o PROG, aqui eu tenho o JOG, aqui eu tenho liga, desliga, aqui o modo que ele vai trabalhar local, remoto, LED de status aqui quando ele está em local, quando ele está em remoto, aqui também os LED de status quando ele está em sentido horário, sentido anti-horário, ok? Aqui essa parte de baixo aqui é justamente os parafusos de conexão para alimentação. No caso aqui, se for uma alimentação trifásica, aqui, tá vendo que ele vai ativar a placa de potência do teu inversor de frequência. Aqui, ó, seria a saída para o motor, ok? E aqui seria o conector para justamente você trabalhar o teu inversor em modo remoto, ok? Ativando as entradas digitais ou as entradas analógicas aqui, ok? Então, tá vendo aquele conector XC1 que eu acabei de falar por último? Então aqui eu tenho ele, ó, as entradas digitais, tá vendo? As entradas analógicas. Opa, deixa eu voltar aqui. Então eu tenho aqui as entradas digitais, as entradas analógicas aqui, ok? Então trabalhando com potenciômetro externo ou uma fonte externa também, ok? E aqui são as funções básicas das teclas, né? Liga, desliga, prog, ok? Teclas de navegação aqui, ó. Inverter a rotação do teu motor, colocar ele para trabalhar em modo local ou remoto, ok? Então aqui o JOG, né, são entradas digitais programadas, né, para fazer um gira-para, etc, etc, ok? E aqui é o modelo de alimentação, tá? Aqui, como eu estou trabalhando com os inversores da VEG, então aqui pode ver, pessoal, a parte de alimentação dele, ó. Aqui o disjuntor trifásico, vem as três fases e alimenta aqui naquela parte que eu mostrei a vocês, ok? Então, o RST, uma alimentação trifásica, e aqui a saída para o teu motor de indução trifásico, ok? Alguns inversores da VEG também, eles podem trabalhar com o sinal de entrada aqui, a alimentação de entrada, como monofásico, ok? E mesmo sendo monofásico aqui na alimentação de entrada aqui, ele vai gerar na saída aqui um circuito trifásico, ok? Para o teu motor de indução trifásico. Alguns modelos de inversor aqui da VEG, ok? E aqui, o bom que a VEG, quando você pega um manual dela, ela te permite alguns exemplos de acionamentos em modo remoto, ok? E em modo local também. Por exemplo, o acionamento 1 aqui, o gira-para via IHM. Então, ele está trabalhando em modo local, ok? Então, aqui é o padrão. Como vem de fábrica, ok? Você vai acionar o teu motor, ligar e desligar ele, tudo pela IHM, ok? E em modo remoto, ele te dá os exemplos aqui também, o acionamento 2, em modo remoto, tá vendo? E aqui ele te dá ainda, ó, te ajuda, ó,
quais são os parâmetros que você vai ter que trabalhar com eles aqui para poder ativar as entradas aqui digitais, ok? Para você poder fazer o quê? Um gira, para, e etc, etc. Trabalhando com um potenciômetro externo para poder regular a velocidade do teu motor, ok? E o acionamento 3 é justamente o que nós vamos fazer na prática, ok, pessoal? Vocês vão ver que eu vou botar 2 vídeos práticos de inversor de frequência, ok? Um trabalhando em modo local e o outro trabalhando em modo remoto, ok? Então aqui, ó, esse daqui é o acionamento 3 que nós vamos fazer ele na prática, ok? Pode ver aqui, ó, ativando as entradas, ó, digitais aqui, ó, justamente você vai ter que mudar os parâmetros também, ok? E aí, como eu sempre falo, eu aconselho pegar o manual e analisar, ok? E por último, o acionamento 4, né? A função avanço-retorno, que também é trabalhando em modo remoto, ok? Então, pessoal, espero ter ajudado. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fique com Deus.